Lucas acabou de entrar. Tem mais alguém que já está aí? Boa noite. Como é que tá o áudio? Não tenho certeza como é que tá o áudio. Tem como você me dar um feedback aí, Lucas? Tô testando esse microfone aqui, não sei se ele tá bom. Tem como você me falar se tá dando pra ouvir? O áudio tá bom, certo. Ok. A propósito, acho que vou precisar de você aqui pra você dar uma olhadinha. Quer vir aqui pra você dar uma olhada rapidinho? Fábio Mariano. E aí, meu amigo, tudo bom? Tudo bom? E aí, ó, tem um detalhe aqui, não sei se você pode me ajudar. Esse daqui, ó. É conforme o acesso, né? É isso mesmo? Tá bom. Obrigado. Boa noite, Fabião. Como é que você tá, meu querido? Dá só um tempinho aqui pra turmentar, tá todo mundo entrando aí, a gente já começa. A Mônica entrou agora. Boa noite, Mônica. Boa noite. Fábio, Kelly. Kelly entrou também. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos dar só um tempinho, o pessoal tá entrando aí, tá, gente? 9 horas agora, né? Boa noite, Fábio. A Sheiva acabou de entrar. Fala, Gero. Tudo bom, meu querido? Boa noite. Já vamos iniciar. Só um tempinho para dar uns minutinhos aqui para esperar a turma terminar de entrar. Que a gente já começa. Boa noite, Sheiva. Lomeu, é o Lomeu mesmo? Tá Lomeu foto. É o Lomeu? É o Dom Lomeu? Boa noite, Dom Lomeu. Boa noite, Ana. Tudo bom? A turma tá entrando. Só mais uns minutinhos. A Verônica acabou de entrar. Boa noite, Fernanda. Ô, meu amigo. Boa noite. Bom estar com vocês aí, hein? Tô ansioso para dividir isso com vocês. O quanto isso foi útil para mim e minha vontade agora é poder dividir isso. Boa noite, Deca. Acabou de entrar. Eu acho que uma única live não vai ser possível transmitir o que eu gostaria, tudo que eu gostaria, mas eu vou tentar fazer o máximo possível. Porque eu fiquei tentando aqui deixar mais simples possível, mas tem bastante conteúdo, então não vai dar para estender tanto. Mas eu tentei simplificar o máximo possível para transmitir. Oi, Lê, boa noite, tudo bom? E vou tentar dentro dentro talvez de aproximadamente 1 hora, dividir o máximo possível. Mas eu imagino que vai ter que ser agendado uma outra para a gente dar continuidade, porque tem bastante detalhe que é importante a gente saber. Boa noite, Lê. O áudio aqui tá meio alto. Pessoal, se não estiver me ouvindo direito, pode falar que eu tô testando aqui o microfone, ele tá um pouquinho longe. Se tiver ruim, vocês me falam, eu vou ajustando aqui, tá? Tem um assessor aqui, o Lucão, ele que me dá o suporte. Eu não entendo quase nada disso aqui, viu? Mas ele me ajuda. Tá bom, né? Obrigado. Boa noite. Tá ótimo. Obrigado, gente, pelo feedback. Puxa, muito obrigado. A Érica entrou. Boa noite, Érica. Tudo bom? Só mais uns minutinhos, a gente já dá início aqui.
Como eu disse, vou tentar ser breve na explicação. Não breve, mas eu vou tentar ser o mais direto possível, porque a vontade é de folhear da mesma forma como eu tive acesso. Mas depois a gente vai passando as referências e aí vocês ficam à vontade também para pesquisar, quem tiver interesse. Mas vou tentar abordar o máximo possível dentro do menor tempo. Ô, Ana, legal. Cícera entrou, boa noite, Cícera. Tudo bom? Só mais uns minutinhos, tá marcando pra mim 9:04 aqui. Mais um minutinho, dois, a gente já dá início, tá bom? Vou começar dizendo pra vocês que eu tenho uma péssima notícia pra passar. Uma notícia triste, viu? Vou começar dizendo uma notícia muito triste. Mas, como nada nessa vida, ele é um clichê, uma frase clichê, né? Que não, mas eu acho muito boa, por isso eu guardo ela comigo. Onde ela diz que nessa vida não há perda sem ganho, nem ganho sem perda, né? Então Ô Kelly, mas pelo até onde eu entendo, não precisa ter cadastrado, viu? Eu acho que não precisa. Pelo menos até onde eu entendi não precisa. Mas que bom que você tá aí. Muito legal. Muito legal, o pessoal participando já. Eu sei que para alguns de vocês, que eu tinha, ó, explicando para alguns que não participaram do grupo, nós tínhamos um grupo no WhatsApp e muitos preencheram um formulário lá que me ajudou a esse processo de preparar o conteúdo de acordo com a necessidade de quem vai assistir. E muitos, e tem aqueles que na verdade não sentem a necessidade tão grande por questões de ansiedade, isso, mas quer ter um conhecimento e que vai fazer usar esse conhecimento com certeza com outras pessoas. Isso também é muito legal. Ô, Ana, você tá criticando a Kelly, ela vai te bater, viu? Mas eu não tô muito longe disso não, viu? Aí de mim se não fosse o Lucas aqui pra me ajudar. Ele reclama muito, mas ajuda. Ele que me ajudou a preparar aqui. Porque às vezes tem que configurar uma coisa ou outra, né? E ele acaba me ajudando. Só acho que a gente pode ir começando já. Porque já demos uns minutinhos aí. Já é 9:06. Já dá pra gente dar início. Ô Kelly, manda um beijo pra Sueli aí. Ela tá aí assistindo? Manda um beijo. E não tem como não, viu, Sueli? Isso que a Kelly falou não dá. Ah, o Lucas falando que não reclama. Ah, reclama sim, Lucas. Eu que sei aqui, viu? Mas tá bom, gente. Vamos dar início então. Eu quero dividir com vocês algo muito importante. Olá, Marli, tudo bom? Boa noite. Então vamos começando e aí se for entrando mais alguém, aquilo que for possível a gente dá a gente inteira mais ou menos, né? O que é possível, para a pessoa não ficar totalmente perdida. Não, não tem como, viu, Celi? Eu infelizmente, eu acho que não tem tecnologia para isso ainda. Tem, na verdade, com outro tipo de videoconferência, né? Nesse caso, no Instagram, eu acho que não tem. De conseguir te ver ou ver quem está conectado, não dá. Vitor, grande amigo Vitor, boa noite, meu amigo. Tudo bom? Bom, então como eu disse para vocês que eu tinha uma notícia triste para me passar, né? E é uma notícia triste, mas também tem uma notícia boa, né? A notícia triste é que nós estamos adoecendo como sociedade. Nós estamos. Eu vou só fazer uma pausa aqui para explicar para vocês assim. Que eu vou tentar explicar, mas eu quero
poder ajudar com certas dúvidas. Então, se vocês forem colocando aí, eu vou anotar alguma coisinha aqui para mim não perder a linha de raciocínio, se eu vir que é necessário, e aí eu tento responder. Eu vou tentar primeiro passar para vocês nos próximos minutos, e aí depois eu vou fazer uma pausa para mim ver se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, e aí eu vou tentar responder dentro do possível. Tá bom? Então, sobre a notícia triste é o seguinte, que nós estamos a cada dia, como sociedade, adoecendo. Muito. E isso está acontecendo muito rapidamente. Tanto é que teve um estudo, né, na Universidade de Michigan que apontou que a cada 2 pessoas, uma vai apresentar algum tipo de transtorno de ordem psicológica em algum momento. Então, em algum momento, uma a cada duas, quer dizer, é um número alarmante, né? E infelizmente a gente vive uma sociedade que não divulga muito esse tipo de coisa, né? Nós vemos que é promovido muita coisa, nem vou entrar muito nisso, mas aquilo que realmente fala a respeito da nossa saúde mental não é divulgado. Assim como as escolas, por exemplo, não ensinam, as crianças não têm educação financeira, que na minha opinião deveria ter, e outras coisas que são tão importantes para a gente, né, na vida como adulto em especial, mas muitas coisas não são ensinadas. E dentre elas é como funciona a nossa mente, como ter uma boa gestão emocional. E, enfim, tudo isso é algo que nos deixa muito triste ver um dado como esse. Mas a notícia boa é que a tecnologia e a informação, ela também trouxe algo muito positivo, algo muito bom. Ela chega para a gente com um acesso muito rápido, a gente tem um acesso muito rápido e muitas vezes transformador, como foi no meu caso. Eu vou falar brevemente o que aconteceu comigo para vocês ficarem por dentro do porquê, o motivo de eu até fazer essa live, de eu ficar tão compelido a querer dividir esse assunto com vocês. E o que acontece? Vamos dizer assim, eu cheguei no estágio um dos mais graves, eu acho, do que a falta de gestão da emoção pode levar. Que, claro, não estou querendo diminuir outras coisas, como tem pessoas que têm uma ansiedade crônica, tem pessoas que têm outros fenômenos como a síndrome do pensamento acelerado, que também é alguma coisa que é bem difícil de lidar, mas no meu caso foi o pânico. Mais ou menos por volta dos 17 anos, eu tive minha primeira crise de transtorno de pânico, um ataque de pânico. E o pânico é um transtorno que ele é muito diferente de qualquer outra coisa, tanto que é difícil até explicar como que é. Eu acho que só as pessoas que já tiveram uma crise ou acompanharam de perto alguém que teve isso é que sabe exatamente como é. Porque se eu tentar explicar, eu imagino que com palavras não dá. É algo tão terrível, é uma sensação tão ruim. Às vezes eu tento explicar isso para alguém próximo, a gente está conversando e entra nesse assunto, eu tento explicar mais ou menos o que me vem à mente é uma situação quando uma pessoa está imaginando alguém se afogando. Você está tentando imaginar alguém se afogando e essa pessoa está completamente desesperada, tentando sair daquela condição ali, mas completamente desesperada. E agora imagine essa situação estando fora da água, né? Então o ataque de pânico vem dessa forma. É como se você estivesse numa crise terrível ali tentando sair, mas você não consegue. E é curioso porque você pensa assim, a crise de pânico normalmente você imagina que um mal súbito vai acontecer. E como não aconteceu naquele instante, obviamente, porque você está percebendo isso, você imagina já que no próximo segundo isso vai acontecer. E você fica num ciclo assim, porque ele fica, enquanto durar aquela crise, você fica vivendo isso. Então alguns a pressão sobe, outros tem começa a suar sem parar, é o meu caso, né? Eu transpiro muito, né? E posso dizer hoje, transpirava, né? Porque graças a Deus que eu tive acesso a esse tipo de informação, que no meu caso em particular resolveu. E depois que resolveu, eu sempre tentei dividir isso com muita gente, esse tipo de informação, que inicia-se agora com o que eu quero explicar para vocês, trazer para vocês, né? Então, tudo se baseia na teoria desenvolvida por um cientista e pesquisador, além de médico e escritor muito conhecido, que é o Augusto Cury. E não me surpreende que muitas pessoas não conheçam muito sobre ele, apesar de ter uma tese tão importante, porque infelizmente no Brasil eu sei que muitas coisas importantes elas não são disseminadas quando não há interesse por parte daqueles que talvez deveriam tomar a frente disso, né? Mas o objetivo aqui não é
ficar criticando isso. Dizer que realmente é uma situação, isso é um fato, né? Estou comentando sobre a foto do momento, é essa. E por que eu falei Brasil? Porque essa teoria ela está sendo disseminada em mais de 70 países. E as obras, né, de livros escritos onde falam sobre essa teoria já são mais de 60 que esse escritor fez. Então ele tem muita teoria, tem muito conteúdo, né? Eu tentei preparando esse material para trazer para vocês, eu vi que tinha um volume muito grande. Eu fui só jogando fora porque eu peguei, joguei tudo fora, falei, não, vou tentar juntar tudo isso e passar da maneira mais simples possível. Porque essa teoria, ela consiste, o nome dessa teoria, ela chama Teoria da Inteligência Multifocal. E nela consiste, olha só, processo de formação do pensamento, processo de formação do eu como gestor psíquico, processo de transformação e educação da emoção, papéis conscientes e inconscientes da memória e o processo de formação dos pensadores, perdão. Então, ela é bem ampla. Eu gostaria de abranger tudo aqui, porque eu venho ainda aperfeiçoando a aplicação, porque vem me beneficiando em outras áreas também, não só ao vencer o transtorno de pânico, que ela me ajudou, mas em outras áreas da vida também, nas relações interpessoais nem se fala. Uma outra hora a gente entra nisso, porque também é bastante interessante. Mas, bom, vamos lá. O que acontece? Durante mais ou menos 18 séculos, ou 19 séculos mais ou menos, a humanidade não ultrapassava de 800 milhões de habitantes. De repente, quando se descobriu aquilo que eu poderia chamar talvez do elemento base, o tijolo, vamos imaginar uma parede gigante e ela é formada por pequenos tijolinhos. Cada tijolinho, vamos chamar isso daí de um elemento base para se entender toda aquela parede, como ela é construída. Então, a partir daquele pequeno tijolo, eu entendo a parede por inteiro. Por exemplo, a humanidade não ultrapassava cerca de 800 milhões de pessoas. Isso por mais de 18 séculos. Porque se as pessoas se reunissem em qualquer local, uma gripe poderia se disseminar e muita gente morrer ali. Então, houve uma descoberta, equiparando aquela parede a um tijolinho, esse tijolo da medicina, ou da biologia, que fez toda a diferença. Foi um divisor de águas na questão do tratamento e até do acompanhamento profilático ou preventivo de transtornos mentais. Porque muitos pesquisadores, pensadores, a gente pode falar até de Freud, Jung, Piaget, Vygotsky, todas essas pessoas, elas trabalharam já a partir da parede pronta, vamos dizer assim. Eles não entendiam o processo de construção de pensamento. E falando sobre o que eles descobriram que era o tijolo da biomedicina, era a célula. Então, quando eles descobriram a célula, eles passaram a estudar vários tipos de vacina, antibióticos, e aí de 800 milhões de pessoas, a humanidade passou para bilhões, que hoje nós estamos beirando aí os 8 bilhões. E qual que seria, por exemplo, esse tijolinho na área da química, por exemplo? Então, o átomo, deixa aqui que vai me atrapalhar se eu deixar ele aqui. O átomo, ele também fez esse papel desse tijolo que permitiu o desenvolvimento sem precedentes aí na química, na medicina, enfim. Qual que é o tijolo da psique humana? Então, o tijolo da psique humana é o pensamento. Como eu disse, esses pensadores que eu mencionei, eles trabalharam já depois dessa fase do pensamento pronto. Então eles desenvolveram, sim, não podemos tirar o mérito, uma metodologia, procedimentos clínicos, muitas vezes, que ajudaram muitas pessoas, e ajuda ainda, né? Tanto que o objetivo dessa live não é dizer que a gente, depois de ter o entendimento, que não precisa de médico mais, não é isso. Até porque para questões emergenciais, por assim dizer, eles realmente executam um papel importante. Mas no meu caso, olha o que aconteceu. Eu desenvolvi esse pânico, e na ocasião que eu fui procurar um psiquiatra para saber o que fazer, eu tinha um problema no fígado, congênito, nascença, e eu não deveria pelo menos, fazer uso de medicamento de forma contínua. Então, conversando com um psiquiatra, eu perguntei para ele, olha, sendo bem honesto, existe alguma forma
de lidar com essa questão sem precisar fazer uso de medicamento, apenas usando a cognição, tendo a informação e entendendo. Ele falou, olha, Fabiano, é bem difícil, mas tem como. Aí eu falei, puxa, então eu vou ter que tentar. Eu preciso, por causa da minha condição de saúde exigia. E como eu disse, eu tive a oportunidade então de conhecer isso. Confesso que não foi tão rápido, eu demorei cerca de uns 6 meses para conseguir colocar em prática, mais ou menos da forma como deveria. A cada dia eu aperfeiçoo, aprendo um pouco mais, todo dia a gente aprende um pouquinho, mas já foi suficiente para não ter mais crises, e isso já tem anos, né? Isso já tem muito tempo. O curioso é que a partir do momento que se entendeu o processo de formação de pensamentos, a construção dos pensamentos, como sendo o tijolo da psique, como a célula para estar para a biologia, o átomo para a química, esse cientista ele conseguiu ajudar as pessoas a se precaverem de muitos problemas que hoje nós enfrentamos, e de uma maneira que depende, por assim dizer, praticamente, basicamente, né, de nós mesmos, né? Então, no que consiste, né? Então ele trata de alguns fenômenos inconscientes que a gente precisa entender quais são. É uma coisa que até é um pouco curiosa, eu vou tentar ilustrar isso. Imagina que você está num avião, e o avião ele tem um comandante que está conduzindo, e a gente normalmente tem um copiloto no máximo ali que ajuda o comandante. Só que imagina que, trazendo para a nossa nave mental, o que conduz a nossa mente, diferentemente do que muitas vezes a gente pensa, que o nosso eu é o único elemento ali que conduz as minhas decisões, as minhas reações, tudo que eu planejo é feito por só existe um único elemento, que seria o meu eu. Na verdade, não. Então, comparado à nave humana, imagina que houvessem 4 pessoas participando ali, né? Tivesse um piloto na nave e aí você tem um copiloto. Mas imagina que você tivesse 4 copilotos, vamos dizer assim, né? Então, a mente humana ela trabalha dessa forma. Além do eu, né, que deveria ser o gestor de toda a minha mente, de toda a nossa mente, porque ele originalmente foi feito para isso, mas esses agentes que atuam simultaneamente são eles que muitas vezes tomam a frente. Eles é como se tirasse o comandante da posição dele, que está fazendo a gestão ali, que está conduzindo a nave, e ele começasse a fazer aquilo, ocupar uma cadeira que não é de direito dele. Então, por exemplo, quando a gente entra, vamos citar um exemplo aqui, quando nós reagimos de uma forma que com pouco tempo nós nos arrependemos. Puxa, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado isso. Provavelmente não foi o meu eu que fez isso, mas um agente, um copiloto que também estava atuando lá. E quem são esses copilotos? Então, falando de uma maneira ilustrativa é mais fácil para entender. Então, tem o eu, e aí eu tenho um gatilho da memória. É importante falar do gatilho da memória, porque tudo que acontece à nossa volta, nós temos inúmeros receptores de estímulos. Então, a gente não só o que a gente vê, às vezes a gente ouve, a gente sente. Nós temos a interpretação de leitura da linguagem corporal das pessoas, né? Quando a pessoa fala assim, puxa, que é aquela cara que a pessoa está fazendo, né? Então a pessoa não disse nada, mas ela transmitiu para a gente algo. E quando esse gatilho, por exemplo, esse estímulo acontece, ele dispara um gatilho. Quando esse gatilho é disparado, abre-se uma janela. E essa janela, se ela for uma janela traumática, nesse momento é como que instaurado uma âncora da memória, que é um outro fenômeno, e por fim o fenômeno do alto fluxo, e ele fica lendo e relendo, lendo e relendo. Trazendo esse fenômeno para um caso onde a pessoa entra em pânico, por exemplo. Então o que acontece? Dispara-se um gatilho, tudo isso acontecendo através do pensamento. Dispara-se um gatilho, a pessoa, por exemplo, vamos falar de uma fobia, a pessoa tem muito medo de andar ela tem claustrofobia, ela não gosta de lugar fechado. Então ela entra no elevador. Quando ela entra ali, de repente um pensamento se forma como um gatilho, fecha-se então numa janela, fecha todos os circuitos. É uma coisa tão curiosa
Porque a pessoa, por mais inteligente que ela possa ser, uma vez que o circuito é fechado, ela não consegue ter acesso a nenhuma outra janela, onde tem milhões de outras informações que poderia mostrar para ela que ali não tem problema nenhum dela ficar ali. Mas quando isso acontece, ela fica ali e instala-se a âncora. E uma vez que instalada a âncora, o alto fluxo começa a ler e reler aquilo, construindo uma janela chamada de killer, na teoria desse doutor. E essa janela killer nada mais é do que uma sinapse traumática, nada mais é que isso. E uma vez que é formada uma sinapse traumática, ela não tem como ser apagada mais, não tem como ser deletada mais. Bom, mas se não tem como deletar, então o que fazer? Então, através desse método, por entender como funciona o processo de construção dos pensamentos, por usar uma técnica que eu já vou apresentar, nós conseguimos editar essa janela traumática e ela deixa de ser uma janela traumática. Então, não vai acontecer, por exemplo, uma vez que eu já tiver treinado, né? Isso envolve bastante treino. Uma vez que eu tiver me preparado, treinado, eu simplesmente eu não vou permitir, o meu eu não vai permitir que quem faça a condução daquela aeronave, da minha mente, seja um desses copilotos, porque eles têm as suas funções importantes, obviamente, mas eles não têm a função, não deveria ter a função de conduzir essa nave. Eu deveria ser o gestor. Né? Como esse próprio autor ele fala que nós temos que ser autores da nossa própria história. E toda vez que permitimos que esses agentes eles ajam, esses fenômenos inconscientes ajam, nós não estamos sendo autores da nossa própria história. E com isso nós nos tornamos prisioneiros dentro da nossa própria mente. Então muitas vezes nós imaginamos que nós não somos prisioneiros. Isso daí já foi, né? O Brasil não tem mais isso. O mundo... ninguém, tá? Nós temos uma liberdade, mas muitas vezes não. Toda vez que a gente tem aquela necessidade neurótica de provar para as pessoas que temos autoridade, né? Seja para as pessoas próximas da gente ou para outros, quando nós temos desencadeia a gente um fenômeno chamado bateu, levou, que nós percebemos que é involuntário aquela reação, nós estamos dentro de um aprisionamento. Existe uma sinapse, uma janela construída, nós não podemos ver, obviamente, mas existe uma janela ali que ela é que me controla, ela é que me domina e ela que dita o meu comportamento. Quando falo disso, eu me lembro de um amigo que trabalhou na empresa que eu trabalhava. Ele era um supervisor lá, e ele falava para mim que ele tinha uma grande frustração na vida dele, porque ele havia assumido já cargos em outras empresas e tinham sido excelentes oportunidades para ele. Ele tinha ficado muito feliz inicialmente com o que ele fazia, mas por conta na verdade, ele não sabia o motivo, de certos impulsos, ele havia perdido todos os empregos que ele havia mencionado por conta desse jeito. Então ele não estava ciente de que ele estava perdendo, na verdade, o controle, porque esses fenômenos estavam agindo. Havia fenômenos atuando ali que ele não sabia o que era. E era exatamente isso. Então, quando nós começamos a entender o processo de construção de pensamento, que um pensamento ele começa a formar uma sinapse, uma janela, e que uma vez que é colocada a emoção, ela consolida esse comportamento, e aí a gente passa a reproduzir esse tipo de comportamento sem a gente perceber. Então isso se aplica tanto nas relações entre pessoas, como também nos medos e as fobias que ficam atuando em nós mesmos. Então, nós precisamos barrar automaticamente quando um pensamento inquietante ele começa a nos importunar. E a parte curiosa é que parece às vezes ser tão simples a maneira de aplicar isso, que às vezes a gente subestima a força disso. E é onde eu gostaria de deixar um incentivo muito grande para acreditarem no processo e não desistirem. Quando você sentir, por exemplo, que você está extremamente ansioso, estou passando por uma ansiedade muito grande. Você precisa confrontar esse sentimento de ansiedade. Você precisa elaborar perguntas e questionamentos, onde a técnica ela até tem uma nomenclatura, uma sigla, que é DCD, que é de duvidar, criticar e determinar. Então, com essa técnica, você consegue fazer algo acontecer que a gente não consegue ver, mas se pudéssemos ver, seria mais ou menos assim. Vem um estímulo qualquer. Esse estímulo, vamos imaginar, vou me colocar eu vou criar uma situação aqui no meu caso, tá? Quando eu estava entrando numa crise de pânico. Então, algo acontecia, um estímulo vinha e de repente o medo começava a vir, mas um medo terrível.
Quando esse medo começava a vir, essa janela killer, que é chamada, ela começava a ser feita a leitura, e aí é como se essa sinapse começava a ser ligada, ela começava a funcionar, e ela começava a fazer o pânico vir. Então, inicialmente, eu deixava aquilo acontecer e ficava sofrendo com aquele medo. Aplicando a técnica, o que eu passo a fazer quando esse medo começa a vir? Eu começo a questionar, a confrontar esse medo. Peraí, por que eu estou com medo? Peraí, eu já tive esses episódios outras vezes. Eu nunca, e nunca aconteceu nada, absolutamente nada comigo. Se não aconteceu outras vezes, por que eu tenho que imaginar que dessa vez vai acontecer? Então, ao fazer esse tipo de pergunta, existe um choque que acontece nesse momento. É aí onde entra exatamente a técnica que ele desvendou. Que ao criar esse choque, a sinapse ela para de continuar seu processo de construção. Na hora, nós não conseguimos sentir de imediato o alívio, até porque a gente já está sob um efeito psicossomático, né? Quando a mente ela fica muito cansada, nós começamos a sentir isso no corpo. Então a gente já está com um processo de angústia, o peito está apertado. Mesma coisa com ansiedade, mesma coisa com quem tem a síndrome do pensamento acelerado. Tem alguém aqui, por exemplo, eu vou até perguntar para vocês e fiquem à vontade para falar. Alguém que sofre da síndrome do pensamento acelerado, seria, a pessoa fica pensando o tempo todo em muitas coisas, ela não para de pensar, e é tão acelerado esse pensamento dela, fica pensando tanto, que ela vai dormir e às vezes ela não descansa. O que acontece? Ela acorda cansada. Tem alguém aqui que acorda cansado? Esse é o primeiro sintoma de quem tem síndrome do pensamento acelerado. Vou deixar vocês responder para mim antes de seguir. Interessante as perguntas do Clayton. É, eu já vou responder. Aqui eu estou vendo que temos bastante gente que tem a síndrome do pensamento acelerado. Sobre o que o Cleiton me perguntou aqui, existem técnicas específicas para fazer o questionamento? Sim, sim, porque à medida que nós vamos entendendo como funciona, a gente começa a aprimorar as nossas perguntas, porque quanto mais elaboradas e mais, dizer assim, mais sofisticadas elas forem, o resultado vem mais rápido. Então é natural que no primeiro momento os nossos questionamentos eles sejam bem simples por parte de alguns, até porque muitos de nós não fomos treinados para ser gestores de fato. Aqueles que têm já um treinamento de gestor, parece que eles já têm uma facilidade para fazer perguntas muito bem elaboradas, que o resultado ele é muito mais rápido. Tô vendo que tem mais pessoas que têm isso, a síndrome do pensamento acelerado, acorda cansado. Provavelmente essa pessoa, esse sintoma de síndrome do pensamento acelerado, quando a gente acorda já cansado, a gente não para de pensar, a gente está aqui conversando e fica antenado em tudo que está acontecendo, e aquilo já estimula, leva a um outro pensamento, e isso daí é um processo que deixa quem sofre disso exatamente muito cansado, né? Extremamente cansado. Bom, mas com essas técnicas a gente lida com tudo isso, inclusive com essa síndrome. Não sei se eu respondi, deixa eu só confirmar se eu respondi o Cleiton aqui, que ele me perguntou. E precisamos fazer a pergunta em voz alta. Quando nós fazemos isso em voz alta, existe uma eficácia maior. Então a pessoa fala, poxa, mas quem fala sozinho é doido, né? Na verdade não, isso é um conceito do passado, tá? Até um grande escritor, e eu não vou lembrar o nome dele, perdão, que ele diz que o homem fala porque pensa, e ele diz que não, que ele pensa porque fala. Então os pensamentos eles são construídos com uma força maior a partir daquilo que nós falamos, né? Então falar seria extremamente importante. Porém, não é um requisito imprescindível. Você pode no seu silêncio ter um silêncio ativo de toda vez que você, até porque tem situações que você precisa agir rápido, porque para a formação disso que eu coloquei, de uma construção de uma sinapse traumática, vocês fazem ideia quanto tempo se leva para se formar uma sinapse traumática, para uma crise de ansiedade tomar conta da gente, por causa de um gatilho, de algo que a gente viu, seja na TV, seja pessoalmente. Vocês fazem ideia de quanto tempo para se formar uma sinapse, uma janela traumática? São 5 segundos. Em 5 segundos, se nós não
confrontarmos, se nós não fizermos um questionamento de imediato, aquilo provavelmente vai se transformar numa janela traumática, e nesse momento a gente pode carregar aquilo ali por muito tempo na nossa vida. E aquilo pode realmente vir a se transformar em algo mais sério. Então são 5 segundos, é algo bem sério. Esse questionamento que eu fiz, por exemplo, sobre a minha questão entrando numa síndrome do pânico, ele foi um divisor de águas para mim. Porque quando eu comecei a questionar, eu falei, peraí, eu sempre tive a sensação de que algo ia acontecer, mas não aconteceu das outras vezes. Por que eu deveria achar que dessa vez vai acontecer? Então, aquilo automaticamente já me trouxe um pouco de paz. Como eu disse, os efeitos psicossomáticos, eles estavam ainda agindo em mim. Como eu disse, até foi por isso que eu fugi um pouquinho falando da síndrome do pensamento acelerado. Porque esses transtornos, eles provocam reações físicas. Nessa época eu cheguei a desenvolver falta de ar. Aumenta a frequência cardíaca e nós temos a sensação de falta de ar. Mas é extremamente importante que se faça isso de imediato, para que a gente não chegue ao ponto de começar a ter esses efeitos psicossomáticos. Mas quando nós começamos o questionamento, começa o processo de melhora. É como estarmos, por exemplo, com um processo inflamatório e a gente começa a tomar um antibiótico. É claro que naquele mesmo momento nós não vamos ter o alívio imediato. Só que a partir de 24 horas não, mas dizem que alguns antibióticos começam a fazer efeito com 48 horas. Então nós começamos a ver os resultados, a sentir os resultados. Então nós precisamos fazer. Agora, pegando essa pergunta do Cleiton, essa questão do questionamento, as perguntas, eu não vou conseguir entrar para falar muito dela aqui. Eu preciso ainda avançar um pouquinho. Mas esse processo de questionamento, ele é um processo que você vai desenvolvendo aos poucos. Você começa fazendo um tipo de questionamento, né? Por exemplo, mas se você não consegue, se você está sem imaginação nenhuma para fazer algum tipo de questionamento, você precisa fazer nem que for um questionamento assim, ó, eu duvido dessa sensação que eu estou sentindo. Eu duvido que isso possa realmente me fazer o que está me fazendo pensar. Eu duvido, eu confronto, eu impugno isso. Alguma coisa você tem que fazer para gerar um choque e não permitir que aquela construção que está se formando ali, está acontecendo, que ela se concretize, porque aí vai dar muito mais trabalho depois para reparar isso. Então algo tem que ser falado. Mas, por exemplo, vamos criar um exercício rápido sobre essa questão do questionamento. Bom, imagina que, por exemplo, você tenha um empreendimento, eu vou criar qualquer coisa aqui, vamos imaginar uma loja, sei lá, uma casa de material de construções. E vamos criar isso para ficar mais prático, para a gente entender como aplicar isso. Imagina que você tem um funcionário, e esse funcionário, ele não é uma pessoa muito inteligente. Tá? Vamos usar o português claro, ele é completamente ignorante. E ele chega com algumas ideias, e vamos comparar esse funcionário à nossa emoção. Inclusive, gente, abrindo um parênteses rapidamente, o conceito de inteligência emocional, ele não é um conceito correto. Porque a nossa emoção, ela é imatura. Ela não passa de uma criança, como se fosse a maturidade de uma criança de 3 anos de idade. Ela nunca vai amadurecer, ela nunca vai ficar inteligente. O que pode aumentar, a nossa cognição, ela pode ser aumentada, mas ela vai ser utilizada para gerir a emoção. Esperar que a emoção alcance uma evolução ou aumente de inteligência, isso não vai acontecer. Por isso esse conceito não está correto. Apesar de ter contribuído muito, né, com essa teoria, o Daniel Goleman, né, tem muito a contribuir. Esse conceito ele é reprovado por parte de muitos cientistas, inclusive esse que desenvolveu essa tese. Mas vamos lá para o nosso exemplo. Então você tem uma loja, você tem esse funcionário que ele não é inteligente e você é o dono ou a dona, né, dessa casa de material de construções. E você tem ali um trator, que ele é utilizado para encher, por exemplo, os caminhões e fazer as entregas. Aí vamos imaginar que do nada esse funcionário chega para você e fala: poxa vida, mas olha, eu acho que você deveria comprar mais uns 2 tratores, ficar com uns 3 tratores aqui na loja. Aí você, vendo que não tem cabimento nenhum, mas para efeito de exercício, imagina que você não pode fazer nenhuma afirmação.
Você tem que ir através de questionamento, agora um exercício para aprender a fazer perguntas. Como que você faria um questionamento para que aquele funcionário entendesse que não faz sentido o que ele está propondo? Vocês conseguem imaginar algum tipo de pergunta que dá para ser feita? Se tiver e alguém quiser colocar aqui, por favor. Que tipo de pergunta pode ser feita para essa pessoa? A gente vai ter que fazer o seguinte, ó, vamos nos juntar aqui, vamos nos unir para pensar num tipo de pergunta que faz ele se sentir muito mal. Ele vai se sentir mal, ele vai chegar uma hora que ele vai falar: puxa, como eu fui infeliz nessa ideia que eu coloquei. Realmente não faz sentido nenhum pensar nesse momento em comprar mais 2 tratores. Quer dizer, é um ambiente pequeno, né, não tem demanda para 3 tratores, mas ele do nada ele fez isso, porque a emoção é assim. A emoção, ela muitas vezes ela faz com que a gente tenha uma sensação de antecipação do futuro, por exemplo, algo que provavelmente não vai acontecer, mas já quer fazer a gente sofrer com aquilo antecipadamente. Então a emoção, ela causa algo parecido. E se nós não formos gestores, se a gente der um cartão de crédito ilimitado para a emoção, ela faz um estrago na nossa vida. É por isso que muitas pessoas, elas tem os seus objetivos frustrados na vida. Muitas vezes ela, como eu citei o exemplo de um amigo que trabalhou comigo lá na empresa, porque ele permite, é como se desse um cartão de crédito ilimitado para sua emoção e ela simplesmente faz aquilo que ela bem entende. Então, uma pergunta que eu vi aqui feita agora pelo Cleiton. Como você acha que podemos nos beneficiar disso? Bom, então eu vou atuar como uma emoção, tá, Cleiton? Ela vai falar assim, não, porque a gente vai ter muito mais agilidade no processo, vai ser muito mais rápido, então a gente vai conseguir atender os clientes com mais rapidez. Isso é o que ele vai tentar fazer, porque o que na verdade é o que a sua emoção vai tentar fazer. Ela vai tentar encontrar uma justificativa para fazer você continuar tendo aquela sensação horrorosa, uma ansiedade extrema, ou até mesmo no caso de pânico. Aqui, é uma pergunta que foi feita. Será que podemos pagar por 3 tratores? É uma pergunta que eu tenho que avaliar. Porque a emoção, provavelmente, ela não levou isso em consideração. Ela não pensou sobre isso. Então, primeiro questionamento, ela vai ter que responder assim: não sei se podemos pagar. É a resposta dela. Porque, como eu disse, ela não tem inteligência. Ela não estudou, ela não analisou o caso para poder afirmar que é possível, né, fazer o pagamento desses tratores. Eu vou fazer uma outra pergunta para ajudar. Você está solicitando, falando para a gente comprar outro trator, mas baseado em qual demanda? Você fez um estudo, por exemplo, do nosso consumo médio, da nossa venda média, para poder ter alguma ideia se para os próximos 3 meses a gente vai ter demanda para isso? Provavelmente a emoção vai responder: eu não sei, eu não fiz também. Quanto tempo os tratores irão trabalhar por dia? Aí, Vitor, pode falar assim: o trator vai trabalhar o mínimo possível, porque se hoje o trator trabalha de 8 a 10 horas, provavelmente vai trabalhar em 1/3 disso, que nós vamos estar em 3, ou menos que isso, né? Talvez. Vou ter que contratar mais motoristas? Uma boa pergunta. Porque realmente, se tem que contratar mais motoristas, vai demandar uma despesa maior. E ela também não pensou nisso. Precisa ser o trator? Não podemos ter outra máquina? Outra pergunta interessante. Porque ele também não cogitou se um equipamento menos robusto, um ativo menos custoso, pudesse ser utilizado. Então, olha só, esses questionamentos que estão fazendo, está muito interessante. Tem mais uma aqui. Temos espaço para guardar e trabalhar com 3 tratores? Outra pergunta interessante. Ele não avaliou espaço físico. E uma vez que não tem espaço, ele vai ter que talvez ter despesa locando um espaço, né? Então, esses questionamentos, eu vou me comportar agora com uma emoção que se sente agora completamente entristecida, envergonhada por levantar uma questão que não faz sentido. Então é como se eu dissesse assim: realmente não tem o menor cabimento o que eu estou levantando. Desculpa vai pedir desculpas, enfim, ela vai voltar atrás. Esse processo seria exatamente o que a emoção começa a fazer, como se ela saísse de atuação
E aquele processo de ansiedade que está tomando conta da gente, ou mesmo o processo do pânico, ele começa a se desvanecer. É um processo automático, porque a nossa mente, ela nos engana, né? Quem aqui sofre por antecipação? Tem alguém aqui que sofre por antecipação ou não? Tem alguém aqui que já apresenta os sintomas já de como se algo já tivesse acontecido ruim quando não aconteceu ainda? Nós vemos um primeiro, obrigado pela sinceridade. Realmente, muitos de nós muitas vezes já sofremos por antecipação, não é verdade? E olha só, que sentido faz, vamos pensar agora do ponto de vista... que falou, minha mãe, eu não. Eu, muitas pessoas, realmente. Ansiedade. Então olha só, qual o sentido? Vamos pensar do ponto de vista lógico agora, né? Eu sei que na prática é diferente, a gente entende isso. Mas vamos pensar do ponto de vista lógico. Quando algo ainda não aconteceu, qual o sentido eu me dar permissão de já estar sofrendo com aquilo, sendo que eu não estou sentindo na prática ainda que aquilo teoricamente iria me produzir. Isso acreditando que, vamos imaginar que realmente viesse a acontecer. Eu não estou vivendo aquele momento ainda, então já não faria sentido. Porque isso entra no que esse doutor chama de alto índice GI, que é gasto de energia emocional inútil. Toda vez que a gente que nos mobilizamos gastando energia, quando nós pensamos, damos margem para pensamentos e a gente começa a sofrer com aquilo, aumenta o índice que ele chama de GI. Então nós aumentamos o índice do gasto de energia emocional inútil. Seria importante lembrar disso. As técnicas ajudam na fobia barata? Sim, ajuda. As técnicas ajudam na fobia barata? Ajuda sim. É isso mesmo que eu entendi do inseto, da barata? Ajuda. Ajuda porque isso funciona como um gatilho. Seria um gatilho. Então, por exemplo, a pessoa ela tem medo de qualquer coisa. Pode ser um animal, pode ser um inseto, pode ser qualquer coisa. Toda vez que ela se depara com aquilo, é disparado um gatilho. E o processo é sempre o mesmo. O gatilho abre uma janela, instaura-se uma âncora e o alto fluxo fica fazendo a pessoa pensar e repensar naquilo ali. Então ela fica desesperada. Daqui a pouco ela não consegue mais tirar aquilo da cabeça naquele instante. Na verdade, a concentração ela entra em hiperfoco e ela esquece, não tem acesso a milhões de dados que ela, como uma pessoa inteligente, como todos nós temos milhões de dados, não passamos a não ter acesso. E é uma coisa curiosa, porque muitas vezes nós não nos damos conta disso. Quando eu falo de janela, olha que fenômeno que acontece. Eu estou aqui falando com vocês e muitas vezes muitos não estão se dando conta que também é possível. É possível. De uma maneira mais branda você consegue... Na verdade, Ana, o que você está perguntando, se é possível aplicar as técnicas com criança, é completamente possível. E não só é possível, como deveria isso acontecer nas escolas. Porque a criança que aprende a fazer uma gestão desde cedo, o que vai acontecer? Eu falei da janela traumática. Mas quando você faz esse tipo de questionamento e vamos fazer uma comparação. Eu estou em débito com o banco. Seria uma crise de ansiedade, eu sofro de crise de ansiedade ou até do pânico, ou a depressão, enfim. É como se eu tivesse em débito no banco. Quando eu começo a fazer esses exercícios, é como se eu estivesse colocando saldo. Vai chegar uma hora que eu liquido a minha dívida e eu começo a gerar um saldo positivo. E o que seria isso? São janelas chamadas de janelas light. Essas janelas elas ficam como que um saldo que quando você passa por algum evento muito pesado, muito difícil, você não entra naquela situação de depressiva, extrema ansiedade, que é como se você tivesse criado uma gordura, né? E ele chama isso de janela light, que são janelas benéficas que a mente tem capacidade de produzir, onde ela vai acessar janelas nesses momentos que a gente consegue lidar com essa situação. Então imagina uma criança que já começa entendendo como faz o questionamento. A saúde mental dessa criança ela vai ser muito maior do que de muitos de nós hoje, né? Então, olha que interessante que foi comentado aqui, ó, na escola da Ana Luísa tem a Escola da Inteligência com Orientações e Pauta do Augusto Cury. Esse é um programa que, na verdade, ele está tentando implementar exatamente essa teoria em muitas escolas.
mas não são todas que aderiram. Aliás, é um número muito pequeno, eu quis dizer isso. Um número muito pequeno, mas que legal que lá tem isso, porque é justamente isso, eles tentam começar de uma maneira bem leve, né? Mostrar como aplicar isso, como que eu questiono, como que eu impugno, como que eu não permito que seja uma verdade absoluta tudo aquilo que tenta me ferir, né? Quando eu olho para uma situação e aquilo tem o potencial de um gatilho, a primeira coisa que eu tenho que fazer é questionar, é duvidar daquilo, porque se eu comprar aquilo que não me pertence, aquilo que eu não deveria, provavelmente eu vou sofrer consequências com isso. São as consequências de uma má gestão. Bom, esse é o passo do questionamento, né? O outro passo seria o da crítica, porque lembra que eu falei? São 3 letras, D, C, D. Então, é duvidar, criticar e determinar. A crítica, ela precisa acontecer também. Então, depois de você fazer os questionamentos, você precisa criar uma crítica em cima daquilo. Como se você estivesse conversando com você mesmo. Imagina, vamos lá voltar para aquele exemplo lá daquela loja onde tem um funcionário querendo comprar os tratores, enfim. Vamos imaginar isso. Então você agora, depois de fazer os questionamentos, imagina você conversando com outra pessoa. Você falando assim, você viu esse cabimento? Um espaço desse, não temos demanda nem para um trator. Na verdade, o trator aqui podemos dizer até que ele está superdimensionado. E aí ele querendo comprar outro trator. Então, essas duas pessoas criando esse tipo de diálogo, seria como se estivesse criticando uma decisão totalmente desinteligente daquele funcionário. E aí nós estaríamos fazendo isso, só que conosco mesmo. Então nós estaremos criticando, falar não faz sentido depositar com uma confiança nesse tipo de pensamento sobre algo que vai acontecer. Eu nem sei se vai acontecer. Será que vai ser dessa forma mesmo? Quantas possibilidades diferentes tem de que as coisas aconteçam de uma outra maneira, né? Então quando eu critico isso, eu passo a consolidar ainda mais essa trava dessa sinapse que ela está tentando me levar para uma condição. Claro que isso não é o objetivo da mente esse. É que na verdade existe um funcionamento que ele deveria ser assim desde sempre, mas nós não fomos treinados. E a partir do momento que foi estudado o processo de construção dos pensamentos, nós passamos a ter um recurso a mais. Então a crítica ela é mais simples. Eu acho que é um pouco mais simples para a gente não ter que transcorrer tanto sobre ela. E por fim, nós entramos no processo de determinar. Então depois de você fazer os questionamentos, quanto mais sofisticados, elaborados, conforme você vai treinando, mais rápido você vai, mais resultados você vai obter. A crítica, depois de você fazer a crítica, ela vai consolidar ainda mais esse processo, nessa construção sináptica, ela vai ficar mais pausada. E por fim, eu tenho que entrar com a determinação. Eu tenho que me determinar a não agir seguindo aquele caminho que a emoção, que lembra, não é inteligente, ela está tentando me levar, me conduzir. Então eu coloco uma determinação. Então, uma vez que nós fechamos esse quadro com essas três posturas, nós garantimos que nós estamos preservando a nossa saúde mental fazendo isso. E, como eu disse para vocês, não foi muito rápido que eu consegui entender isso, desenvolver o processo de questionamento, mas à medida que eu fui fazendo, e eu demorei por volta de uns 6 meses, eu arrisco dizer que foi uns 6 meses, talvez um pouco mais, mas eu posso dizer que tem anos que eu não sei o que é isso. Eu tenho meus familiares que estão acompanhando um momento não tão fácil que eu estou atravessando por algumas questões que eu nem vou entrar aqui, mas se fosse em outro momento, eu estaria passando por um processo de ansiedade muito grande. Inclusive, quando foi marcado, agendada essa live, seria um dia como um dia hoje, que era um dia importante para resolver uma questão bastante importante para mim. Inclusive, a Verônica que está junto aqui, ela participou hoje, mas eu atribuo justamente a isso, porque eu acordei cedo e eu vou confidenciar para vocês o que eu faço. Para não correr o risco de falhar com a disciplina e poder aplicar isso todos os dias, eu faço isso na hora do banho, para mim não correr o risco, porque aí eu vou de manhã, vou tomar um banho e já começo a aplicar. Então tem as coisas que estão me importunando, me incomodando, eu já começo a aplicar ali, eu já começo a fazer aquele trabalho. Então eu tinha que sair, inclusive estava
próximo do horário de sair já, mas eu falei, não vou sair sem antes fazer isso. E eu sei, já vivi outros momentos em que o que eu vivi hoje já seria o suficiente para ter disparado um gatilho e eu ter vivido um dia de ansiedade, e talvez hoje não estaria nesse momento agora bem, porque a gente sabe que o processo psicossomático ele deixa a gente angustiado, a gente fica depois com... Tem pessoas que têm até... eu esqueci o nome, não vou conseguir falar agora, não lembro. Psoríase, é isso? É na pele, tem pessoas que apresentam na pele uma espécie de uma coceira, uma alergia, tudo psicológico. Eu comentei no meu caso de a falta de ar, que muitas vezes aconteceu, é a sensação de falta de ar, né? Quando a ansiedade toma conta, aumenta-se a frequência cardíaca e passa a ter essa sensação. Mas, resumindo, é isso. Eu teria como entrar, gostaria muito de ampliar um pouquinho, só que eu não vou fazer isso hoje para não tomar muito tempo de vocês, até porque a gente já estendeu um pouco, né, o que eu estava planejando fazer. Mas a próxima evento que nós fizermos, a gente pode falar um pouco sobre como que isso afeta nas relações interpessoais, né? Como que eu consigo trabalhar isso quando uma pessoa me aflige. Porque lembra, enquanto eu não conseguir lidar com isso com as pessoas, eu também estou sofrendo no processo traumático da janela. Vocês vão lembrar, né? Da janela killer. E nós, por exemplo, vou citar uma situação aqui que a gente sofre muito. Nós não controlamos o que o outro faz. Nós não controlamos o que as pessoas querem dizer para nós, por exemplo. No trânsito, por exemplo. Eu não consigo controlar o que uma pessoa que, por causa de uma fechada inevitável, involuntária, o que a pessoa vai falar para mim. Só que nesse momento, numa fração de segundos, quem quer atuar naquele momento é quem? É a minha emoção. Então ele não quer, vai falar, quem que é ele para poder chamar minha atenção aqui no trânsito? Então a emoção ela quer tomar a frente. Então vocês vão se lembrar, antes da gente iniciar essa palestra, que quem vai estar atuando ali é a emoção e que nós não devemos deixar ela atuar. Que o meu eu tem que ser protagonista dessa história. É ele que tem que conduzir. Obrigado pelos comentários. Eu espero... como tudo na vida a gente vai fazendo pela primeira vez, não fica muito bom. Então, com certeza, tem muito a melhorar aqui. Mas tudo que eu puder fazer, inclusive se tiverem dúvidas, podem mandar para mim, eu vou tentar tirar. Se tiver dificuldades específicas, com algum tipo de questionamento que pode ser feito, pode me mandar, eu tento ajudar, no que for possível. Mas, concluindo só que eu ia falando sobre essa questão no interação entre pessoas, às vezes a pessoa fica esgotada de um trabalho, da interação com as pessoas, quando na verdade, se ela conseguisse se esvaziar daquilo que está acontecendo, não deixar essa emoção atuar, ela perceberia que o problema não é tão grande assim, que não dá para ser administrado, mas a emoção impede que ela consiga continuar, talvez lidando com um determinado tipo de pessoa. É importante lembrar que nós não mudamos pessoas, nós falamos aqui de sinapses, falamos de janelas. Se pudéssemos fazer uma comparação do que é uma sinapse, é algo tão complexo, é algo tão estrondoso, que um comportamento que uma pessoa tem faz parte disso, vários neurônios conectados, uma construção gigantesca. Então não é porque a gente vai falar assim, para com isso, deixa de ser assim, que essa pessoa ela vai simplesmente desfez aquela sinapse, agora ela mudou e ela é do jeito que a gente quer. Não adianta. Existe uma maneira de conseguir acessar essa pessoa para aumentar as chances de que ela possa ser ajudada, ela venha refletir. E na próxima live eu falo qual que é isso daí, para a gente não estender mais aqui. Espero ter contribuído. É a primeira vez na vida que eu assisto uma live por mais 5 minutos. Obrigado. Obrigado, meu. Agradeço mesmo. Saudades de você, faz tempo, hein? Que não nos falamos. Saudade. Olha, espero... Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei? Eu vou dar uns minutinhos aqui, para que tiver alguma dúvida eu puder ajudar, eu vou tirar algumas dúvidas. Seja um pouco mais específica. Aqui está falando assim, se você puder, por favor, repete as frases do questionamento. Quais seriam, sobre o que exatamente? Qual parte é essa? Eu não entendi muito bem. Se for sobre a técnica, DCD, duvidar, criticar e determinar. Meu amigo Glaucio está aqui. Boa noite, Glaucio.
Vou deixar gravado, Glaucio. Eu pretendo deixar, mas eu não sei por quanto tempo, porque eu gostaria de depois fazer um vídeo um pouco mais, talvez trabalhado, para que ele fique lá para as pessoas verem. Então a live em si eu não sei se eu vou deixar muito tempo, mas se você precisar de qualquer coisa, só me avisar que a gente que puder ajudar, tá bom? Ó, dá tempo ainda? Estão me chamando pro xadrez aqui, ó. Estão me entregando que eu gosto de um xadrez. Ah, vai ter um, tem que ter, né? Terça-feira tem que ter o xadrez. Então, a Mônica, se for o que a Mônica entendeu aqui, tirando a dúvida da Lúcia, ó, duvidar, criticar e determinar. A parte de duvidar é elaboração de questionamentos. Toda aquela parte, todo aquele exemplo que nós criamos a respeito de quem é dono, por exemplo, quem é gestor de algum negócio, que ele faz para uma pessoa que levanta uma ideia que não é boa, tudo aquilo compõe só a parte de duvidar. O criticar é uma outra etapa e o determinar é outra. Ficou claro isso? E à medida que a gente vai fazendo, a gente vai aperfeiçoando isso, né? Mas se tiver mais dúvidas, fiquem à vontade. Eu gostaria de, se puder ajudar. Rio Oliveira, chegou no final e vai assistir. Ok, meu amigo. Fica à vontade, viu? E se tiver alguma dúvida, pode enviar uma pergunta, no que eu puder ajudar, se quiser referências, porque assim, tem muita referência, tá? Se eu for citar aqui, tem o Código da Inteligência, do livro do Augusto Cury. Nos livros dele, a maioria vai comentar sobre as técnicas, tá? Ele tem mais de 60 obras, mas uma boa parte deles vai comentar. Então tem as referências que eu posso... O que precisarem, me chama aí que eu estou à disposição. Ah, tá ótimo. Então atendeu, né, Sheiva? E se tiver alguma outra questão que você tiver depois, você pode mandar pergunta. Imagina, Cleiton, eu que agradeço a tua presença aqui. Eu tava com muita vontade de dividir isso. É como um filme muito bonito que você assiste. Já aconteceu com vocês? Você assiste um filme muito bonito e aí você fica assim querendo contar aquele filme de qualquer jeito. Só que tem gente que não gosta de spoiler, né? Não gosta que você conte. Mas dá aquela vontade de contar e compartilhar de qualquer jeito aquele filme. E quando eu consegui lidar com esse transtorno terrível que passei maus bocados com ele, como diz assim, por assim dizer. Eu comecei a sentir muita vontade de dividir isso. E aí tem uma amiga nossa que está inclusive presente aqui, que na verdade ela que foi o ponto inicial dessa live. Que inicialmente nós íamos tratar desse assunto, ia fazer por uma videoconferência, depois tinha mais algumas pessoas que queriam saber também, e aí a gente acabou fazendo a live para de repente atender mais pessoas, o maior número de pessoas possível. Gente, tá ótimo então. Gostaria de agradecer. Acho que não tem mais questionamentos, né? Ô Maria, imagina, eu que agradeço a sua presença e no que eu puder ajudar, me coloco à disposição, tá? Ô Kelly, você vê que legal? Uma oportunidade, né? Eu vou me despedir de vocês então, me coloco à disposição, quem precisar para tirar alguma dúvida dentro do que tiver ao meu alcance e o que eu não souber, estou disposto a pesquisar para ajudar. Fiquem à vontade. Ô Elcinho, um forte abraço, meu amigo. Boa noite para todos vocês então, tá? Qualquer coisa, podem me chamar aí. Vocês têm aí meu contato, podem deixar perguntas. Até a próxima. E me perguntaram sobre a próxima live. Eu vou preparar, a gente deixa pré-agendado e eu mando do mesmo formato que a gente fez. Muitos já estão no grupo, eu mando pelo grupo algumas informações lá. E quem quiser fazer parte do grupo depois, só me chamar aí no Instagram que eu também passo, tá bom? O prazer foi meu. Rio Oliveira, eu não sei qual que é exatamente o seu nome. Tá ótimo, o Santoro. Eu te passo também sobre a síndrome do pensamento acelerado, fica tranquilo. Se passou rápido é um bom sinal, hein, Ana? Quer dizer que não foi tão ruim como eu estava imaginando por ser a primeira live. Fico feliz. Ô Mariana, eu que agradeço. Agradeço a participação.
Ah, o vovô. Obrigado, Gil. Obrigado mesmo, gente. Uma boa noite, então. Vou me despedir de vocês. Até a próxima, tá? Tchau, tchau.